A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Eu queria, em poucos minutos, mostrar de uma forma bem clara por que os crimes devem ser, todos os crimes devem ser aclarados. Todos os crimes devem ser aclarados. E as pessoas que são as vítimas devem ter o sentimento de que a sua nação, que o seu povo realmente vive sobre a graça da justiça. Isso é muito importante. O texto de Deuteronômio capítulo 21, versículo 1 diz: quando achares, Deuteronômio capítulo 21, verso 1, quando achares na terra que Jeová, teu Deus, te der, para possuíres algum cadáver no campo, sem que se saiba quem o matou, não se achou o criminoso, não se achou a pessoa que cometeu aquele crime, então o Senhor Jeová, o Senhor nosso Deus, o Senhor nos deu, e especialmente aqueles que trabalham na manutenção da segurança em todas as áreas, que na verdade é um assunto muito importante que os delegados, que os promotores, que os advogados de defesa, que as pessoas que trabalham na área criminal, elas simplesmente esqueceram por tanta injustiça que nós temos visto em todos os lugares da terra. E esse texto, capítulo 21, ele fala, se se encontrar uma pessoa morta, um cadáver, e que ninguém conseguiu achar quem o matou, então deve ser feito o seguinte, versículo 2, então os teus anciãos, as pessoas, os líderes civis, a polícia civil, e os teus juízes, os que dão a condena, os que tornam a pessoa inocente mediante provas, os juízes que condenam mediante provas, diz o texto que os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância das cidades vizinhas ao redor do cadáver. Por que essa medida? Por que tem que medir? Por causa da maldição que fica em toda a região. Quando um crime não é solucionado, então a maldição desse crime cai sobre aquela cidade até uma medida ao redor. Esse é o texto. Então todas as pessoas que moram naquela cidade, elas estão debaixo daquela maldição. Sejam os justos e os injustos, todos estão debaixo de uma mesma maldição. Por isso que os justos devem lutar para que a justiça seja feita. E quando a injustiça toma conta, então aquela nação inteira, seja daqueles que creem em Deus, daqueles que não creem em Deus, daqueles que são considerados justos e os que não são considerados justos, todos estão debaixo de uma mesma maldição. Aquela nação inteira, ou aquela região ali, onde aquele cadáver foi encontrado, ou aquela pessoa que não foi, aquela pessoa que sofreu a injustiça e não se fez justiça em seu favor. Essa realidade, esse texto, claro, ninguém vai pregar sobre isso, ninguém. Você vai poder ver aí os pregadores, ninguém vai tratar desse assunto. Mas a Bíblia trata desse assunto e ela fala o que deve ser feito. Por exemplo, Belém do Pará, uma cidade, todos os dias alguém, quase todos os dias alguém morre, quase todos os dias alguém é assassinado com uma faca. Essa é a maldição da faca. No Rio de Janeiro, fuzis, balas que são tiradas para todos os lados, as pessoas inocentes morrem e
nem os delegados, nem a polícia, nem os delegados, nem os prefeitos, nem os deputados, nem os líderes civis e os líderes religiosos fazem qualquer coisa para que essa maldição seja tirada. Eu fiz esse ato profético em apenas 3 cidades de um país onde eu estive. E, por incrível que isso possa parecer, a criminalidade diminuiu quase 100% nessas cidades desses países, 3 países. E eu preguei esse texto, eu dei esse estudo para vários líderes em Portugal e eu dei também no Brasil. Mas entrou por um ouvido e saiu pela outra orelha. Na verdade, eles não creem nisso, mas exatamente aqui eu quero dizer essa palavra que é muito grave. Qual é a palavra, pastor Nelson? É que quando um crime não é solucionado, a culpa cai em toda a cidade medida, que os anjos de Deus sabem a medida, e que ele está falando aqui que esses líderes civis, esses juízes, as autoridades da cidade, religiosos, os sacerdotes da cidade, devem se reunir em um lugar especial e declarar que eles não foram culpados desse sangue e nem os seus olhos o viram, e eles colocarem isso nesse âmbito espiritual, nesse mundo espiritual, e lançar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, para que essa maldição não caia nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e nos adultos e nos anciãos daquela cidade ou daquelas regiões. Mas isso existe na Bíblia, pastor Nelson? Sim, está aqui. E eu queria, hoje, estava bem preocupado, porque eu estou trabalhando na tradução da Bíblia, fazendo os e-books, fazendo os apps da Bíblia em inglês. E eu estava pensando sobre isso quando eu passei por esse texto. E senti no meu coração de deixar no mundo espiritual esta palavra. Você que está me ouvindo, Danilo, Raul, todos que estão aí, que eu estou vendo aqui de longe, como retirar essa culpabilidade da região onde um cadáver ou alguém morreu e não foi feito, não se fez justiça, os juízes não avaliaram essa situação, não deram condena, não se achou quem matou, ou se sabe quem o matou, mas a justiça não foi feita em relação àquilo, então, aquele ato, então toda a cidade se torna diante de Deus culpada. O pastor da cidade, o padre da cidade, o jovem da cidade, o estudante da cidade, a criança da cidade, o bebê da cidade, todos estão debaixo de uma maldição. E como retirar essa maldição? Esse texto. E aí o texto é tão terrível que ele diz assim, na cidade mais próxima do cadáver, os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha que ainda não foi, que não tenha lavrado nem puxado o jugo, que é Cristo, que é lançar sobre ele as nossas culpas, lançar sobre eles as nossas dores, as nossas doenças, lançar sobre ele. Por quê? Porque ele fez um trabalho extraordinário na cruz do Calvário. Não para simplesmente passar a mão sobre a cabeça da cidade, não, para que a justiça seja feita. E na palavra de Deus há uma saída para que essa cidade não seja amaldiçoada ou não viva debaixo de maldição. Esse texto. Ninguém vai se preocupar com isso, ninguém vai dar nenhuma palavra sobre isso, porque, na verdade, ninguém sabe. Essa aqui é a verdade sobre isso. Aí o texto diz que essa novilha, que ainda não tenha lavrado nem puxado o jugo, ela representa Cristo. Representa o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, que levou sobre si toda a maldição, toda a iniquidade, todo o pecado, toda a enfermidade. E aí ele diz assim no verso, para lançar em Azazel, o lugar da maldição. Verso 4, e levarão a novilha a um vale rochoso de águas vivas, que nunca foi lavrado, que representa o Calvário.
Só há poucos anos atrás se descobriu que debaixo da pedra, ali em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, lá embaixo existe um poço de águas, águas vivas, que é um tipo da cruz, porque ele morreu fora da cidade, segundo o que está escrito em Hebreus, capítulo 13. Então os sacerdotes, aqui já são os líderes religiosos, filhos de Levi, se aproximarão porque Jeová, teu Deus, os escolheu para o servirem e para abençoar. Então eles vão abençoar a cidade. E por meio da sua sentença será resolvido todo litígio, todo agravo. Então, os sacerdotes, os juízes, os líderes civis, e aqui eles têm autoridade para abençoar os sacerdotes. Eles têm autoridade para abençoar em nome do Senhor Jeová. Em nome do Senhor Jeová. Olha só que coisa tremenda. Em nome do Senhor. E junto com os anciãos da cidade mais próxima do cadáver, lavarão as suas mãos sobre a novilha. Quer dizer, vão fazer o que Pilatos fez ali quando Jesus morreu. Ali ia ser crucificado e depois sepultado. Então eles têm que fazer o que Pilatos fez. E o que Pilatos fez, assim, lavarão as mãos sobre a novilha cuja nuca foi quebrada no Vale Rochoso. E eles então vão orar, protestando, e dirão um a um: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram. Perdoa, Jeová, o Senhor, ao teu povo de Israel, ao teu povo de Portugal, ao teu povo de Angola, ao teu povo de Moçambique, ao teu povo do Brasil, ao teu povo do México, ao teu povo dos Estados Unidos. Ele disse, ele coloca aqui, perdoa ao teu povo que resgataste, e não imputes a culpa do sangue inocente sobre o teu povo, que aqui ele está colocando para aquele auditório primário, o povo de Israel. E aqui você pode pedir e dizer ao teu povo e dizer o nome do seu país e da sua nação. E aquele sangue lhe será perdoado. Então aquela maldição sairá. Aí disse, desse modo, expiarás a culpa do sangue inocente do meio de ti. Quer dizer, o meio de ti, meio do teu povo. E assim, ele está colocando para nós quais são verdadeiramente as atitudes que nós temos que tomar para que essa maldição seja tirada. Esse texto está em Deuteronômio capítulo 21. Como eu faço? Reúna os seus juízes, reúna os seus líderes religiosos da cidade que creem em Cristo Jesus como Senhor, né? Que considerem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Nós estamos agora declarando essas palavras para que a sua cidade, está tudo dando errado na cidade, as empresas estão falindo, uma maldição tremenda sobre a cidade em todas as áreas, é por causa disso. O sangue inocente ali não foi expiado. Então essa palavra fica aí para todas as nações para quem eu estou falando. Nós começamos essa semana agora uma grande promoção dos nossos livros devocionais, que está faltando Cavalo de Fogo, os nossos livros devocionais, todos eles por um preço irrisório. Você pode entrar agora mesmo, você pode ver lá. E todos os livros da teologia latina, todos os livros da teologia latina com os 2 livros de desenhos teológicos. Esse livro está fazendo um sucesso tremendo nos seminários. Graças a Deus que os pastores estão utilizando todos esses livros da teologia latina. Meus irmãos, se vocês virem o preço que eu estou fazendo por toda essa enciclopédia, vocês vão ficar maravilhados. Entre lá, meujesus.org, e não perca essa grande oportunidade que eu estou colocando para vocês. Pastor, e as Bíblias? Todas estão esgotadas, todas as Bíblias. Todas as Bíblias estão esgotadas. E pastor, e agora o que você vai fazer? Agora eu estou trabalhando somente agora com os apps. Você pode, eu vou colocar aí para você os apps. Você entrar no app e você pode baixar a Bíblia comentada
da Ilustrada, a Bíblia Comentada Ilustrada, e também o texto, só o texto da versão missionária, só o texto da versão missionária. E vou colocar para vocês também a Bíblia Alfa e Ômega num só arquivo, para que vocês possam ter a Bíblia Alfa e Ômega num só arquivo. Vou também colocar a Bible Cronos também no app, para que vocês possam ter a Bible Cronos. E a Bereana, Pastor Nelson, também vou colocar. Todos os nossos materiais vou colocar no aplicativo durante esses próximos dias. Mas nesse momento eu estou trabalhando no app da Bíblia em inglês, da Alfa e Ômega em inglês, e também no texto da versão de Nelson em inglês. Vamos colocar aí nessa próxima semana, vocês vão ver aí todo o texto e a Alfa e Ômega em inglês. E tenho certeza que vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada. Passe isso aí para os vereadores, passe essa mensagem para os vereadores da sua cidade. Quem sabe você pode salvar a sua cidade dessa terrível maldição, dessa terrível culpa que cai sobre os justos e os inocentes, porque não conhecem o trabalho e o sacrifício que Jesus fez também pela cidade, para salvar a cidade da sua má cultura e para ordenar a sua boa cultura. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.